Olá, minha amiga, meu amigo. Estamos hoje começando a primeira aula e o tema vai ser pequenos grupos. Teremos uma série aqui sobre este assunto. Pequenos grupos, na minha opinião, é algo que sempre deveria ter existido. Pessoas unindo-se, duas ou três pessoas, para aprender mais sobre a palavra de Deus. Eu sempre oro antes de começar a aula, em preparação, mas nunca é demais pedirmos a presença de Deus. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor Deus, estamos dando continuidade a esse projeto do Centro de Treinamento para Evangelistas Voluntários. Muitos de nossos irmãos almejam fazer algo e precisam ser motivados a fazer, a começar, e também, Senhor, precisam ser motivados, treinados, e quando eles estiverem agindo, trabalhando, o teu Espírito vai continuar ao lado deles, dando a eles sabedoria para saber como realizar cada obra. Tua palavra diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Que o teu Espírito possa estar conosco agora, ao entendermos essa primeira aula, de uma série de várias aulas ainda sobre os pequenos grupos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou colocar aqui a transparência para que você possa acompanhar esta aula, né? Essa aula tem o objetivo de falarmos hoje sobre o pequeno grupo. São aulas curtas para que você não fique cansado. E a primeira pergunta que eu vou responder hoje é: o que é um pequeno grupo? Nós precisamos entender as razões, o que se faz, a importância, como dirigir um pequeno grupo, como formar um pequeno grupo, como resolver problemas que eventualmente aconteçam lá no teu pequeno grupo. Então, a primeira pergunta é: o que é um pequeno grupo? Então, onde estiver, de acordo com São Mateus, capítulo 18, verso 20, dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu fico imaginando a força da igreja quando ela se dividir em pequenos grupos e a cada 2, 3, 5, 10 irmãos buscarem mais a Deus em oração. Não é apenas um plano evangelístico, mas, sobretudo, um plano de manutenção dos nossos cultos, dos nossos irmãos, da fé da nossa igreja. E este é o princípio bíblico. Estamos nos reunindo, além dos cultos da igreja, né? Geralmente nós adventistas nos reunimos de sábado pela manhã, temos o culto à tarde em algumas igrejas, o culto jovem, depois nós temos domingo à noite e quarta-feira. No entanto, quanto mais oração, mais poder, né? E nós podemos e devemos buscar a Deus todos os dias. E eu fico imaginando quão necessário e tão importante orarmos no tempo que nós vivemos, orarmos pelas catástrofes, né, pelas pessoas vítimas da catástrofe, orarmos pela igreja, pela liderança da igreja, pelo pastor da igreja, pelas famílias da igreja, pelos pequenos grupos da igreja, pelas unidades de ação da igreja, pelos problemas que as pessoas têm, pelas dificuldades que eventualmente elas possam ter. Esse é um plano de Deus. Mais oração e um grupo menor, né? Então, o que nós podemos entender ali? Uma reunião sistemática, né? Que aconteça com uma certa frequência. Não é algo que acontece uma vez e não acontece mais. Ela deve ter uma frequência, né? De mínimo duas pessoas. E essas pessoas vão se reunir semanalmente para orarem juntos e fazer uma lista que eu vou explicar aqui para vocês. O mais importante de tudo de um pequeno grupo, grave isso, né? Eu não digo que mais importante que a palavra, porque a palavra de Deus é tudo, né? Mas a palavra de Deus também ensina isso, é a confraternização. Hoje vivemos um mundo onde as pessoas são carentes. Vivemos um mundo onde as pessoas têm grandes necessidades emocionais. Elas precisam sentir amadas, sentir o senso do pertencimento, eu pertenço a um grupo, né? Sentirem úteis, sentirem disponíveis, sentirem amadas, envolvidas, abraçadas. Quanta necessidade. E você chega com um pequeno grupo e você abraça essas pessoas, você dá carinho, você ouve as suas necessidades.
nós estamos muitas vezes dentro das nossas igrejas, ouvindo, e tendo muito pouco tempo para isto que é o objetivo, né? Não somos uma ilha, precisamos ter amigos, e as experiências e as pesquisas mostram que se você permanecer dentro de uma igreja, esse fator é muito importante. Precisamos ter pelo menos 7 amigos, né? E é claro que dentro de uma comunidade tem pessoas, infelizmente, às vezes, que não estão com o mesmo objetivo que você, mas até isso, a confraternização é importante, que você está ali para ajudar as pessoas. Então, o ponto alto do pequeno grupo, meu querido irmão, minha querida irmã, é a confraternização. É o fato das pessoas poderem se reunirem, se encontrarem, deixar as suas atividades para estar naquele momento, 1h30 ali no máximo, para que elas possam se conversar, se abraçar, trocar experiências, orar umas pelas outras. Esse é o ponto alto do pequeno grupo. Por isso eu coloquei de primeiro ali a confraternização. Esse é um ponto muito especial. Junto com a confraternização, orar, né, uns pelos outros. A oração intercessora, a oração por uma necessidade que alguém possa ter ali. E eu tenho visto, irmãos, grandes milagres Deus tem feito. Nos nossos pequenos grupos, as pessoas pedem uma coisa num dia, e na próxima semana você ouve a pessoa alegre, dizendo assim: Deus ouviu as nossas orações. Orem pelas pessoas do seu pequeno grupo. Se dediquem um tempo para estar falando com Deus. Estar falando com Deus com outras pessoas, orando em duplas, em 3 pessoas, orando por todas as pessoas do seu pequeno grupo. A oração, ela tem um poder que muitas vezes é invisível. Nas pessoas que oraram nem sabem que elas oraram, né? E talvez mudou a vida de uma outra pessoa, né? É uma forma de nós abrirmos as janelas dos céus para recebermos as bênçãos, orando uns pelos outros. A oração é muito importante. E Deus quer que o seu povo ore mais, entre em contato mais com Ele, converse mais com Deus. E o pequeno grupo é um ponto fundamental para isso. Tem muitas pessoas que não têm uma rotina de oração, mas ao estar no pequeno grupo, estão ali em comunhão, em oração com Deus. Isso é muito importante. Testemunhar, né? Contar do que Deus tem feito na vida delas, agradecer. Quantas coisas Deus tem feito no meio do seu povo. Pedir a Deus, colocar os seus problemas nas mãos de Deus, compartilhar os seus problemas que você vai colocar nas mãos de Deus com outras pessoas e elas compartilharem os delas com você. Uma família onde quando alguém está machucado, toda a família está preocupada, né? Eu vejo o pequeno grupo como se fosse um órgão de uma igreja, né? Ela está ali, todos voltados com o mesmo objetivo, para exercermos os dons espirituais. Então, eu vejo pessoas ali agradecendo, pedindo. Um detalhe importante que eu queria dizer para você, vou até chegar mais pertinho aqui da câmera. Muitas de nossas reuniões, nossos cultos, as pessoas não têm a oportunidade de falar. Elas entram caladas. O único momento que elas podem abrir a boca é na hora do louvor, quando existe um louvor, onde as pessoas podem participar, e saem de lá sem poder abrir a sua boca. Mas no pequeno grupo, não. No pequeno grupo, a pessoa pode chegar lá, abrir o seu coração, conversar, expor um problema, expor uma gratidão, alegria, tristeza, não importa, mas ela está ali se comunicando. Uma das coisas mais terríveis que pode existir é você não poder expressar aquilo que você pensa. E o pequeno grupo tem essa finalidade. Como ali é um grupo menor, as pessoas se sentem mais à vontade, passam a ter confiança nas pessoas ali, porque convivem semanalmente. É claro que às vezes pequenos grupos passa até desse momento, né? Alguns pequenos grupos que eu participei, aquilo que acontece no pequeno grupo acaba se reproduzindo em outros momentos, em passeios, nos próprios cultos das igrejas, mas ali é o momento em que as pessoas podem abrir o seu coração para falar, agradecer, contar as suas histórias, as suas necessidades e falarmos uns aos outros. Esse é um ponto muito importante. Também é um lugar onde nós podemos louvar a Deus. Podemos colocar na televisão da casa, podemos colocar no celular ali a letra, levar uma pessoa que vai tocar um instrumento ali junto, cantar a capela, que muitas vezes dá
uma alegria espiritual assim muito particular, né? Onde as pessoas cantam com espírito, com entendimento, onde as pessoas podem escolher os louvores, né? Então, veja, o trabalho particularizado ali, né? Com cada necessidade. Nós temos um pequeno grupo aqui em que há uma senhora que está fazendo 83 para 84 anos esse ano, e quem conhece sabe, Dona Eunice, e, e ela gosta muito de uma música, né? Ela é batista, mas ela tem a música igual a gente tem em alguns louvores. Ela gosta de uma música chamada Saudade. Da linda pátria estou muito longe. E a gente tocava lá, na época o irmão Milton era vivo, o saudoso irmão Milton, no violão, eu na flauta e aqueles irmãos cantando. Coisa mais linda, né? Louvando a Deus, cantando, pensando na letra da música. Então, esse é um ponto alto. Vão ter também o estudo da palavra de Deus. Aqui não é lugar para você dar estudo bíblico. Aquela questão de você perguntar. Pergunta número 1, né? Vamos escrever. Não é para isso. O estudo da Bíblia aqui é um estudo participativo, onde as pessoas, as perguntas dirigidas não é de certo ou errado, mas onde elas possam participar. Olha que bênção, né? Vamos supor que você esteja contando ali a história do filho pródigo, e você faria uma seguinte pergunta para elas: se você fosse o pai desse filho que pede herança, como você se sentiria? E aí, aqueles são pai, vão participar, vão falar. Não tem um certo e errado ali, mas é uma forma delas entenderem. Depois, o líder, né, que é uma pessoa que está ali com mais bagagem de conhecimento da Bíblia, ele faz um fechamento ali, mostra que aquele pai era nosso Deus, que perdoa os nossos pecados, que nos recebe como estamos, que quer nos vestir, que quer nos transformar. Isso da Bíblia é um momento onde, claro, pode ter, às vezes, eventualmente, um sermão, pode, eventualmente, ter uma palestra, pode, eventualmente, ali ter um estudo mais expositivo de alguém, mas o objetivo do pequeno grupo é que abram a Bíblia, leiam a Bíblia e permitam que todas as pessoas participem, sem que ela tenha aquela preocupação de será que eu vou falar uma bobagem, né? A pessoa ali vai se ir para um outro caminho, o líder com muito jeitinho, fala assim, olha, essa é a tua opinião, a gente respeita, né? Mas vamos ver o que a Bíblia fala aqui. Nosso objetivo aqui é investigar a palavra de Deus, é entender o que Deus quer para cada um de nós. Comer juntos, né? Eu lembro de algumas frases bíblicas, né? Que Deus está à porta do nosso coração e quer entrar e cear conosco. A Bíblia fala que no Salmo 23, né? De cear com Deus. É um momento tão feliz, né? É um momento que a gente pode ali se confraternizar, conversar, comer. Eu tenho um pequeno grupo, ele é muito especial, que eu cuido dele há 2 anos. A gente às vezes chega, eu tenho que chamar a atenção das pessoas para a gente poder cantar, depois fazer os pedidos, depois ler a Bíblia. Isso já demorou 1h30 por aí. E eles ainda ficam mais 1h30, quase 2 horas, naquele momento que a gente chama de comes e bebes, né? Eu tenho uma palavra que eu gosto de falar, que chama ACPIPS, né? É o momento que a gente faz ali os nossos lanche, e conversa e troca experiências. Então, comer juntos é importante. E depois, né? Desenvolver alguma missão. O pequeno grupo tem que ter um objetivo, além de estudar, além de se confraternizar, né? De poder ajudar alguém. De repente, fazer uma campanha do agasalho, uma sopa, um chá beneficente, algum projeto numa casa de repouso, num asilo, num orfanato. Quantas coisas lindas! Porque as pessoas elas estão participando ali, às vezes elas não são envolvidas com a nossa igreja, né? E ela vai ver, poxa, que bacana. É um pouco que se preocupa também com os outros, né? Então, um pequeno grupo é isso. O que é um pequeno grupo? Onde 2 ou mais pessoas se reúnem para essas coisas. Não tem ordem definida, né? É claro que tem uma ideia, uma lógica, enfim, mas às vezes cada lugar, cada circunstância, ou se canta mais, ou se estuda mais, ou gasta mais tempo nos pedidos, nos agradecimentos, mas o pequeno grupo é isto. É muito simples. É apenas pessoas que querem se reunir para buscar a Deus dessa forma. Dessa forma, o pequeno grupo se torna muito fácil. O líder tem a preocupação apenas de formar ali uma estrutura para isso. Qual é o objetivo, então? Para que fazer parte de um pequeno grupo? Um relacionamento com Deus. Hoje eu brinquei na reunião que tivemos, e você que está assistindo aí vai assistir
essa aula, que muitos de nós somos adventistas no sétimo dia. E não temos nenhum outro momento que temos uma comunhão com Deus. Não quero com os meus vídeos aqui e com a aula jogar pedra em ninguém, não, por favor. Mas é uma realidade, temos que tratá-la. Precisamos envolver nossos irmãos mais dias nos cultos, mais tempo na vida espiritual. Hoje, o que mais se ouve por aí, eu não tenho tempo. Mas é claro, vai ter tempo como? Se dedica tempo a outras coisas e se esquece de Deus. Eu sempre penso que, se foi uma coisa que Deus deu para todo mundo igual, foi o tempo. Ninguém tem mais ou menos. E cada um vai dar contas do tempo que dedica a cada coisa. Se você, hoje, está assistindo uma série, né? Está envolvido com jogo de futebol, novela, postura na sua vida, mude isso daí. Seja forte e fortaleça os relacionamentos com Deus. O estudo da Bíblia, da palavra de Deus, louvor. Tome decisões de otimizar o seu tempo para ter tempo para Deus. E o pequeno grupo é essa grande oportunidade, porque de uma forma gostosa nos reunimos e nos relacionamos com o nosso Deus. Eu hoje, para honra e glória de Deus, eu falo isso para me aparecer, eu não tenho mais nenhuma noite livre. Mas eu sou uma pessoa feliz, porque todos os dias eu estou envolvido com pessoas e pessoas que estão querendo fazer a mesma coisa que eu, que é buscando a salvação. Isso é muito importante. Lá também você encontra apoio espiritual. Lá você vai ter pessoas doentes, passando por necessidades, pessoas que estão com parentes doentes, precisando de um apoio. Ali você vai ter pessoas que estão com feridas emocionais, problemas psicológicos. E eu conheço um psicólogo muito especial. Eu conheço um médico muito especial. E quando você mostra Jesus para as pessoas, aquilo que era um grande problema se torna uma grande solução. Então é um lugar onde as pessoas se ajudam, se apoiam mutuamente. Aprendem mais da Bíblia. Quantas coisas ali, eu que fiz teologia, lendo de novo a Bíblia. Tem um grupo que a gente faz o ano bíblico ali, né? Cada reunião é um capítulo da Bíblia na sequência. E eu vou relembrando, vou aprendendo, vamos trocando experiências, vamos ouvindo outras pessoas, as suas óticas, e vamos crescendo com isso, né? E manter a igreja viva. Queridos, eu tenho notado que as pessoas que estão nos pequenos grupos têm frequência nos domingos, têm frequência nas quartas-feiras, e tem um grupo de pessoas que está naquela apatia, só vem no sábado e na hora do culto, né? Então, quando as pessoas são envolvidas no pequeno grupo, elas melhoram o seu relacionamento, se envolvem mais com a igreja, estão mais aptas a dedicarem tempo às coisas de Deus. Então, manter a igreja viva é um dos grandes objetivos. Porque uma igreja está voltada só para ela mesma, está fadada ao fracasso. Mas uma igreja que vive pensando nos outros, em salvar outras pessoas, em que os ministérios são de dentro para fora para salvar as pessoas de fora e trazer para a igreja, esse é o plano de Deus, né? Desenvolver dons. Às vezes a pessoa tem dificuldade de ir lá, falar, pregar, orar, cantar, mas um pequeno grupo ali com 10, 12, 15 pessoas é mais fácil. A pessoa tem mais coragem, né, de falar, de cantar. Então ali nós desenvolvemos os dons. Tem vários outros dons, né? O dom da oração, o dom de cuidar de uma pessoa doente. Muitos dons nós temos hoje, né? Crescer espiritualmente. Esse é um grande objetivo. Você que não faz parte de um pequeno grupo, eu quero convidar você para ser líder do pequeno grupo. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. O nosso curso, um dos requisitos do nosso curso é você ser um diretor, um líder do pequeno grupo. Não sair correndo para fazer isso. Eu vou ensinar ainda como você vai fazer. Temos outras aulas ainda sobre esse assunto. Então, assista todas as aulas, comece a orar para uma pessoa, né? Comece a orar para que Deus te capacite. Pense em alguém aí do teu bairro, um amigo, uma pessoa que você tem afinidade, né? Ou mesmo um vizinho seu, para ser um anfitrião, não precisa ser adventista, em que ele tem uma necessidade, né? E ofereça a ele um culto na casa dessa pessoa. Já é um pequeno grupo. E seja o pastor dessa pessoa, né? Então, você vai desenvolver dons e vai fazer a tua igreja, a tua vida espiritual crescer. Ajudar uma outra pessoa e muitas vezes você ser ajudado. Eu nunca fui tão ajudado na minha vida quanto nesses 2 anos que eu estou envolvido nesse ministério tão lindo. Amar e ser amado. Uma pessoa que se sente amada,
transmite esse amor, recebe esse amor, tanto para quem transmite quanto para quem recebe, tem uma esfera maravilhosa de felicidade, que o dinheiro não compra, que o prazer não compra, que o poder não compra. É um poder maravilhoso o poder do amor, e esse poder vem de Deus. É Ele, somente nele. A Bíblia fala que Deus é amor, não existe amor sem Deus. E você está lá invocando, procurando e falando de Deus, você está demonstrando o amor de Deus. Você passa a ser não mais um membro. Eu vou falar nas minhas aulas sobre o membro versus o discípulo. Deus não está procurando membros, irmãos. Deus está procurando discípulo. O membro é aquele que faz, vamos dizer assim, ou não faz, né? Só assiste. É um espectador. Mas o discípulo não. Você vai entender, vão ter uma aula só sobre este assunto, né? E é um imitador de Cristo, é um imitador de Jesus. Olha que coisa linda. Quantos objetivos maravilhosos, né? O pequeno grupo sempre foi parte do plano de Deus. Isso não é invenção da igreja, isso não é invenção do pastor, isso não é invenção do Edson que vos fala, né? É a Bíblia, né? Olha só. Qual foi o primeiro pequeno grupo da história? Deus tem um encontro diário, nós estamos propondo um semanal, hein? Mas Deus tem um encontro diário com Adão e Eva, na viração do dia, né? Ali estava o princípio da comunidade, e Deus então tinha um encontro, conversava. Ali não sala de oração, porque a oração era conversa com Deus mesmo. Talvez até louvassem a Deus. Os anjos se uniam em harmoniosa melodia para com Deus. Esse foi o primeiro grupo. E Deus quer fazer isso acontecer na sua casa. A sua casa. Talvez mais uma outra pessoa ajudando mutuamente para que Deus seja presente ali, como ele prometeu, né? É um plano divino. Veja que a Terra está totalmente destruída moralmente, mas Deus fez um pequeno grupo ali, que era a casa de Noé. Eu não vou falar muito sobre esse personagem, embora eu goste muito. Imagina quanta chacota Noé ouviu, quantas pessoas ouviram a pregação de Noé e não deram crédito. Quantos os amigos de Sem, Cão e Jafé viram crescer e talvez fizeram bullying com eles? Mas ele decidiu, com a sua casa, formar um grupo. Era a sua família. Eles entraram na arca. Isso é muito especial. Eu poderia falar de Abraão, né, que saiu com uma grande parte aí, com parentes. E vamos fazer vídeos curtos. Eu vou falar aqui sobre a ideia de Jetro, né? Jetro, ele foi um homem instruído por Deus, usado por Deus. Embora ele fosse um midianita, ele não fazia parte ali do povo de Deus, né, diretamente. Você se lembra que Moisés matou o egípcio, saiu do Egito, depois que ele foi protegido das águas, nas águas do rio Nilo. E ao ele ir para a terra de Midian, ele se casou lá com uma mulher chamada Zípora. E ao cabo de alguns anos, Jetro foi lá morar, viver ali com eles no deserto, né? E quando chegou lá, Moisés tinha uma fila de pessoas com problemas. E Deus usou Jetro para puxar a orelha de Moisés. Falou, Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você não dá conta de tudo sozinho. Você precisa dividir a carga. Você precisa fazer com que outras pessoas participem desse ministério que você faz. Então é signo de Deus que aprendemos lições de ordem e organização da perfeita ordem instituída nos dias de Moisés. O que ele fez, então? Eu vou falar em Êxodo, capítulo 18, verso 21, que ele pôs chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Ele falava para esses chefes de 1.000, os chefes de 1.000 falavam para os chefes de 100, os de 100 falavam para 2 chefes de 50, o de 50 falava para 5 chefes de 10. Podia ser outra estrutura, mas que cada um cuidasse de um grupo pequeno. E aí entra a estrutura do pequeno grupo. Se nós tivéssemos na nossa igreja uma organização em que 2 ou 3 famílias tivessem um líder, e esse líder ajudasse, apoiasse, trabalhasse com a família dele, com uma outra família, fosse o pastor dessas 2 casas, que quando alguém faltasse na igreja, estivesse passando por algum problema, essas 2 famílias se uniriam em torno da solução daquele problema. E aí, vários desses líderes tivessem uma reunião com um outro líder para ouvir os testemunhos, para tirar dúvidas, para orarem, para adorarem a Deus, para testemunharem, para que um trocasse experiência um com o outro. Numa igreja de 150 membros, teríamos
aproximadamente 10 líderes apenas. E cada um cuidando melhor, 15 líderes, e cada um cuidando de 10 pessoas em média. E quando uma pessoa faltasse da igreja, aquela unidade, aquele grupo saberia. Esse é o sonho da escola sabatina. Mas, infelizmente, na escola sabatina, esse que é o sonho, está longe de uma realidade. O que fazemos, basicamente, é nos reunir no sábado de manhã para estudarmos a lição. Ali não era esse plano. Esse plano, ele é o princípio, mas ele é muito mais completo. Que o professor daquela unidade seja o pastor daquelas pessoas, que saiba quem está vindo, quem não está vindo, quem está precisando de ajuda, quem não está. Né? Se pensarmos nos departamentos, cada departamento ter a sua equipe e o líder do departamento ser o líder daquela equipe, se reunindo, não somente para ser o líder ali, para resolver, ou fazer um evento, um programa. Eu falei na primeira aula introdutória, né? Estamos muito voltados para programa e pouco ministério. Deus quer fazer esta obra dentro da igreja. Os pequenos grupos é a forma mais eficiente de se administrar uma igreja, envolvendo pessoas no ministério. Quando as pessoas trabalham, elas não dão trabalho. E Deus está esperando isso de nós, como igreja, como organização, como uma estrutura, né? Então, veja, Deus é o nosso cabeça. Ele é o nosso líder. Ninguém aqui é mais importante, nem menos importante. Olha que interessante, né? Todos são importantes diante de Deus. Moisés ali era um líder, mas para ser um líder precisa servir. Quantas vezes Moisés talvez tenha deixado de dormir, comer, para atender o povo? O maior é aquele que mais trabalha, aquele que mais se dedica, né? Mas eles tinham ali uma estrutura dada por Deus. E nós temos que usar essa estrutura. E eu não vejo outra forma a não ser pequenos grupos dentro da igreja. Talvez sejam grupos organizados a partir das unidades de ação, através dos departamentos, mas não fiquem apenas para o trabalho na igreja, mas que orem juntos, façam todo o objetivo do pequeno grupo funcionar. Né? O pastor Moisés tinha só 2 milhões de pessoas na sua igreja. E eram mais ou menos 603.550 pessoas, só homens, fora as mulheres e crianças. Através de Jetro, Deus orientou a formar grupos de 1.000, de 100, de 50 e 10 para facilitar a liderança. Significa que Moisés precisou de aproximar, né, aproximadamente 60.000 líderes, né, de 10, 12 mil líderes de 50, 6 mil líderes de 100 e 600 líderes de 1.000. Ou seja, precisou de 78 mil líderes ainda, né? Você vê? Mas esses líderes foram sendo treinados de cima para baixo. E isso ajudaria muito a formação e organização de nossas igrejas. E Jesus também formou um pequeno grupo, né? O nosso maior líder, a quem nós honramos e amamos, e a ele se dá toda a glória, toda a majestade, todo o poder. Ele tinha 12, e ele cuidou desses 12 com muito carinho. Desses 12, muitos deles eram indoutos, eram rudes, eles não tinham, muitas vezes, habilidade nem para falar, mas Deus escolheu eles para moldá-los. Deus escolheu você para esse trabalho. Cada discípulo depois se tornou um grande líder. E Deus quer que você seja um grande líder. Que o exemplo de Jesus possa focar fundo, tocar fundo no seu coração. E que a tua vida possa ser uma vida para formar discípulos, né? Olha o que diz a Bíblia: Jesus veio conquistar o mundo inteiro para Deus. Além disso, tinha facilidade para pregar a multidões, mas ele escolheu dedicar a maior parte do seu tempo ao seu pequeno grupo. Eu vejo Jesus pregando no Sermão do Monte, mas poucas vezes. O que Jesus tinha, queridos, era um encontro especial com as pessoas, né? Veja bem, Jesus tinha o seu pequeno grupo, Jesus é a multidão. Jesus e os apóstolos. E Jesus tinha 3 dos 12 que eram mais chegados, que era Pedro, Tiago e João. A igreja também tinha seus pequenos grupos. Eu gosto muito desse texto de Atos capítulo 5, verso 42. Depois você para o vídeo, lê todos os versos. Eu não vou aqui falar todos os versos, porque é uma lição de casa para você ir à Bíblia também. Mas olha o que diz assim: todos os dias, nos templos e nas casas, não cansavam de estudar e adorar, e estar em comunhão com Deus. Esse é o meu sonho para a minha igreja. Quando eu falo minha igreja, não estou falando que eu sou dono dela, não, viu, gente?
Eu estou falando na minha igreja no sentido de que eu faço parte dela, seja ela local ou mundial. Ou até mesmo aqueles que não são adventistas, mas que são sinceros diante de Deus. Eles querem ter o privilégio de ter um relacionamento com Deus. Então, aí está um pouquinho da história do pequeno grupo, né? E depois vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo no começo da Igreja Apostólica. Isso vai ser um outro vídeo. Mas eu gostaria que nessa aula você parasse para pensar: por que eu ainda não estou num pequeno grupo? Pensa você mesmo. Por que eu não estou? Né? Você falando para você. Por que eu não sou um líder ainda de um pequeno grupo? Eu não sei. Mas eu posso falar que você será. Para a honra e glória de Deus, você será um líder de pequeno grupo. Você vai se preparar para isso, você vai orar por isso, eu vou orar por você, eu quero ter um feedback de vocês, um retorno, né? Olha, eu vi o vídeo e tenho essa crítica, ou tenho essa sugestão, ou eu entendi isso, para que você possa participar do curso, tá? Não só como ouvinte, mas também ter o direito de receber depois o lenço do missionário. Então, esse é o objetivo nosso: preparar um exército para que sejam líderes de pequenos grupos, para que possam saber dar estudos bíblicos, se envolver no evangelismo, tornar a igreja mais acolhedora. E depois desse curso, teremos outros cursos, talvez hermenêutico, homilética, arte de interpretar a Bíblia e falar em público. Mas hoje o meu foco, como alguém que humildemente quer ajudar você, né? Eu não estou aqui mostrando os títulos que eu tenho, não é isso que o meu objetivo, mas eu estou dizendo que eu sou apaixonado por essa missão. E eu quero que você aprenda, que você pratique, que você seja tão apaixonado, até mais do que eu, não importa. Eu quero que Jesus volte logo, eu quero que você seja um instrumento das mãos de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a tua vida possa ser uma vida de dedicação, de honra para o nosso Deus. Então, se você perdeu a primeira aula hoje, eu estou colocando ela no grupo hoje, vou colocar no YouTube. Você pode chamar, eu vou colocar o link também para entrar dentro do grupo. Você pode chamar outro amigo seu para que a mensagem possa ser espalhada. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cuide de você. E nesse momento eu quero fazer uma oração especial por você. E quem tiver qualquer dúvida, também vou deixar meu telefone, né, para que você entenda a ideia do curso. A ideia do curso é muito simples. Você participa, você aprende, você pratica, né, você testemunha e vai ter o seu espaço para falar aqui também no nosso canal, no nosso curso, e nós vamos aprender juntos. Porque há um grande mestre, esse mestre é Jesus Cristo, e temos aquele que, quando ele foi ao céu, veio aqui para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, e é a ele, é sobre o Espírito Santo que nós vamos continuar essa aula. Que Deus te abençoe e te guarde. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade diária, contínua, de abrir nosso coração a Ti. Estamos no término da primeira aula. Teremos várias outras aulas sobre pequeno grupo, sobre duplas missionárias, sobre evangelismo. Mas, Senhor, que o Teu Espírito, que a Tua paz, que a Tua ação do Espírito Santo seja presente no coração dos nossos irmãos. Que esse vídeo possa ter alcance às pessoas certas, que querem se dedicar a esse ministério. Nos motive através do Seu Santo Espírito. Nos oriente através do Seu Santo Espírito. E que este curso possa ser para a Tua honra e para a Tua glória. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. E queremos falar como Isaías falou, Senhor, envia-me a mim. Que cada um que ouvir essa mensagem possa se tornar disponível para formar um pequeno grupo. E nós formaremos outros pequenos grupos com os líderes aqui, para treinar, para trocarmos experiência e testemunho. Que o seu poder possa nos motivar. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Que a bênção, a paz do Senhor esteja com você. Amém.